gigantesco para a gente também se alegrar com os 10 anos da igreja. E todos são convidados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. E nós vamos então continuar a nossa reflexão nesse texto, na mensagem do Senhor que começamos na semana passada, cujo título é a visão da salvação. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. A própria palavra Apocalipse significa revelação. E nós temos caminhado já há alguns meses, desde o início do livro de Apocalipse. Na verdade, nós começamos marcado pelo engano, onde muitos falsos profetas se levantariam em nome de Jesus, usando a própria palavra de Deus, mas estariam enganando as pessoas. E é bem parecido com o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas Jesus diz também, olha, além de tenham cuidado para que ninguém vos engane, ele diz assim, olha, fiquem atentos e não vos assusteis. Ou seja, a volta de Jesus, o tempo que marca a volta de Jesus, seria um tempo de coisas assustadoras. Mas Jesus diz para os seus discípulos que não era para se assustar, porque ele já estava dizendo os sinais, tais como epidemias, fomes, guerras, rumores de guerras, bem parecido com o que nós estamos vivendo. Então, por que não devemos nos assustar? Porque nós sabemos os sinais. E o terceiro alerta de Jesus foi o seguinte: então, vigiem. E esse vigiar significa estar preparados para a volta de Jesus. Então, de Mateus 25 e 24, a gente foi para Apocalipse, que é o texto da revelação dos últimos dias. O primeiro capítulo mostrou a pessoa de Jesus, quem era Jesus, como ele se revela. Começamos no capítulo 1, passamos pelo capítulo 2 e 3, quando Jesus envia 7 cartas a 7 igrejas, mostrando que precisava ser ajustado na vida de cada igreja, e nós compreendemos naquela ocasião que cada carta era um alerta para a nossa vida, dizendo, olha, nós precisamos de ajustes se queremos estar preparados para a volta de Jesus. Há pouco tempo atrás passamos pelo capítulo 4, onde falamos sobre as portas que são abertas no livro de Apocalipse, a porta do Evangelho, a porta da oportunidade, porque o Evangelho chegou até nós, a porta da decisão, quando Jesus diz à igreja de Laodiceia, olha, eu estou à porta e bato, abra o seu coração, porque eu estou do lado de fora, e a porta da revelação, que é Apocalipse 4:1, quando João começou a ter a visão da glória de Deus, do trono de Deus. Domingo passado, começamos a ler o capítulo 5, e eu quero ler mais uma vez, Apocalipse capítulo 5. Quando eu preguei uma primeira vez, falei sobre a introdução desse capítulo. Domingo passado falei sobre o primeiro ponto da visão da salvação que João teve. E eu quero ler mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus.
enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamavam com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, diante da tua palavra, que é viva, é eficaz, tua palavra, ó Deus, que tem o poder de transformar o nosso coração, a nossa oração nessa noite, ó Deus, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Talvez entramos desanimados, queremos sair daqui renovados pela tua palavra. Talvez entramos aqui sem esperança. É a minha oração, ó Deus, não permita que alguém saia deste lugar ouvindo a tua palavra sem esperança, Senhor. Ó Deus, mas que o teu Espírito venha agir no nosso meio, transformando o nosso coração, moldando aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, para a tua honra e para a tua glória. Oramos, como o salmista orou: abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. É a nossa oração, pedindo, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu comecei a falar, quando começamos o livro de Apocalipse, João, o discípulo amado, um dos 12 que andou com Jesus, estava preso na ilha de Patmos, preso porque tinha pregado o evangelho, preso porque estava seguindo Jesus. Ele estava padecendo lá, ao mesmo tempo já tinha sofrido perseguição, e sabia que as igrejas estavam sofrendo perseguição por causa do evangelho. Ele estava desolado, ele estava angustiado, e nesse ambiente de angústia, de tristeza, é que Deus se revela a ele, mostrando o final da história. O livro de Apocalipse é a revelação do final, do desfecho da história humana. João está vendo o que vai acontecer. João está vendo que no final de todas as coisas, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estarão diante do Cordeiro, dizendo que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e de todo louvor. É uma visão de esperança, porque João está percebendo que ainda que a igreja esteja padecendo, sofrendo angústias, perseguições, nesse contexto terreno, há uma glória preparada para aqueles que creem em Jesus. Essa é a visão que ele está tendo. E talvez você esteja experimentando a mesma circunstância. Talvez vivendo desolação, tristeza, angústia, mas você precisa passar pelo Cordeiro. Você precisa ser tocado pelo Cordeiro. Você precisa ser lavado e remido pelo Cordeiro. Eu quero ler mais uma vez do versículo 1 ao versículo 5. É o texto que eu vou me deter nessa noite. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos.
E esse livro, vi também um anjo forte que proclamava uma voz forte, dizendo: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quando eu estava meditando nesse texto, estudando, já achei para ele, e eu percebi que na verdade o que João está tendo é a visão do plano de salvação. Por isso que a mensagem é a visão da salvação. Esse livro que está na mão direita de Deus é o desígnio de Deus para a humanidade, é o plano de Deus para o ser humano, é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, é a vontade que precisa ser proclamada, é o objetivo porque nós fomos criados. Há tanta gente que está destruindo a própria vida porque não entendeu ainda que nós fomos criados com um propósito. Eu e você temos um propósito que é muito mais além do que essa vida aqui na terra. E esse propósito está nas mãos de Deus. E João então vê aquele livro e recebe a notícia de que ninguém, ele olha para nenhum lado, nem no céu, nem na terra. É tida a notícia que ninguém é digno de abrir o livro. E foi a mensagem da semana passada, quando eu disse que essa visão que João estava tendo demonstra a total impossibilidade que nós temos de viver os planos de Deus para nós. Ninguém consegue viver os planos de Deus. Ninguém consegue obter a salvação por si mesmo. Ninguém consegue alcançar a Deus. Somos completamente impossibilitados de viver a vontade de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou na realidade humana. Foi o que eu falei na semana passada. Diante dessa situação, é que João chora. Ele chora e diz que ele chorava muito no versículo 4. Chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Imagina você, se você descobre a realidade que não tem ninguém. Acabou a história da humanidade, ninguém vai poder viver a vontade de Deus. É diante dessa impossibilidade que João fica desolado. E essa impossibilidade tem que arder no coração da igreja. Arder no coração no sentido de que ninguém aí no mundo é capaz de salvar por si mesmo, se eles não conhecerem a verdadeira notícia de que Jesus Cristo sim é digno de nos fazer viver a vontade de Deus. Quando ele olha, não há ninguém digno. E ele chora, ele se angustia. E eu quero falar hoje o segundo ponto, começando no versículo 5. Depois dele chorar muito, então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Amém? Glória a Deus. A visão da salvação mostra-nos então, em segundo lugar, a única esperança de salvação. É o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Um dia eu estava conversando com um adolescente que descobriu que eu era pastor, e aí ele começou a me questionar: mas por que, se o pecado entrou na humanidade, Deus criou o ser humano sem pecado, e o pecado entrou na humanidade, por que Deus não solucionou esse problema? Se Ele é todo poderoso. E eu disse: Ele solucionou. Ele solucionou. Ele enviou o Filho. Essa é a única solução. O problema é que nós não queremos aceitar a solução de Deus para o problema. Nós não queremos aceitar. O ser humano não quer aceitar o antídoto, o único remédio que pode solucionar o problema do pecado do ser humano. Se chama Jesus Cristo. Então, João tem a visão da salvação
que se encontra em Jesus Cristo. Essa é a mais esperançosa notícia para a humanidade. São as boas novas, é o Evangelho. Foi essa notícia que Israel recebeu. A gente viu que na semana passada como a Bíblia, o Antigo Testamento mostrava a real situação do ser humano. O ser humano está distante de Deus, o ser humano está separado de Deus. O pecado que entrou na humanidade no capítulo 3 de Gênesis gerou a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Gerou no ser humano uma escravidão no pecado. Gerou no ser humano uma quebra do relacionamento com Deus. E o Antigo Testamento é o tempo todo Deus chamando: volta para mim, volta para mim. O Antigo Testamento mostra a completa impossibilidade do povo conseguir alcançar a Deus, mas eles anunciam uma promessa. Havia o Messias esperado. O pecado entrou em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, já veio a promessa: um descendente esmagaria a cabeça da serpente, e esse descendente se chama Jesus Cristo. Então em Gênesis, e eu poderia discorrer todos os livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles apontam para uma promessa de um Messias que viria para resgatar o povo de Israel, um Messias que viria para trazer a única salvação. E Israel fica na expectativa. Alguns homens se levantaram, e o povo de Israel pensava: será que é ele o Messias? Será que é ele a salvação? Mas não era. Moisés foi um grande líder. Será que é ele o Salvador? Não é. O próprio Moisés disse: vai se levantar um profeta. Esse profeta é Jesus. Elias se levantou, pensavam que ele era um grande profeta, ele o Salvador. Não, Elias não era. João Batista se levantou, é João Batista? Não, João Batista disse: olha, vem depois de mim alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus passou em João capítulo 1, versículo 29, João Batista apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, é Jesus, a única esperança para a humanidade, a única esperança para a minha vida, a única esperança para a sua vida também. Quando João estava chorando no livro de Apocalipse, angustiado porque ninguém poderia viver os propósitos de Deus, o que expressa a nossa completa impossibilidade não é a quantidade de vezes que você ora, não é a quantidade de vezes que você vai a alguma igreja, não é a quantidade de tempo que você está na igreja, é somente pela fé em Cristo Jesus que você pode ser salvo. João chora por essa desolação, e aí vem a grande notícia: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, morreu. Ele venceu, e ele é digno de abrir o livro. Ele é digno. Mas essa expectativa estava no povo de Israel. Você pode olhar na sua Bíblia, em Lucas capítulo 2, versículo 8. Isso é o Evangelho, isso é a notícia. Eu disse na semana passada e repito: a filosofia pode tentar explicar a história humana, mas é uma explicação incompleta. A ciência pode tentar explicar uma solução humana, e você pode acreditar, mas é incompleta. A Bíblia tem o real sentido da vida. Em Lucas capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande medo.
O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quer dizer, Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus Cristo é a única esperança de salvação para o povo de Israel, para mim e para você também. Você tem vivido na expectativa de Jesus ser o seu Salvador? Você já teve a experiência com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu digo e repito aqui na igreja várias vezes, não importa você estar há 200 anos na igreja, ter tido boas experiências com a liderança da igreja, ter tido boas experiências com a igreja, e não ter tido uma experiência com Jesus, então perdeu tempo, perdeu toda a sua vida, porque o real e único Salvador se chama Jesus Cristo. Você precisa ter uma experiência com Ele. Mas também, Israel esperava essa vinda do Messias, essa expectativa, e os anjos anunciaram: olha, eu trago uma boa nova de grande alegria. No dia que Jesus nasceu, vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor, Ele é a nossa salvação. Os discípulos também tiveram essa mesma experiência. Em João capítulo 1, dá uma olhada na sua Bíblia. Em João capítulo 1, versículo 40, a palavra do Senhor diz assim: André, o irmão de Simão, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João. Que João? O João Batista. João Batista, que quando viu Jesus apontou e disse: olha, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro por quê? Porque era necessário um sacrifício, e o judeu, ele sabia que todo pecado, para ser perdoado, exigia o sacrifício de um cordeiro, e anualmente cada família sacrificava um cordeiro. E João Batista diz: não é cordeiro agora, não é animal, ele, Jesus Cristo, é o verdadeiro cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, André foi um desses que ouviu esse testemunho e começou a seguir Jesus. E diz o texto, versículo 40, ouvindo o testemunho de João e seguindo Jesus, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. O Messias, que quer dizer Cristo. O Messias é a palavra hebraica que significa o Salvador, o Rei, o ungido. Ou seja, André compreendeu que Jesus Cristo era a salvação para a sua vida, era o Messias esperado. O texto continua: e ele levou Pedro, então, Simão Pedro, até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Meus irmãos, André encontrou com Jesus. Imediatamente ele correu até Pedro e: olha, eu achei o Messias. Filipe se encontrou com Jesus, imediatamente ele correu para Natanael e disse: olha, achamos aquele que Moisés havia prometido, o Messias, o Salvador. Ou seja, a visão do Apocalipse, que mostrava que ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí um ancião chega para ele consolando e dizendo: não chore, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu. Esse se chama Jesus, irmãos. É a única salvação para a humanidade. É a única salvação. Podemos viver dias de crise no país, e você ainda sonhar na expectativa de que alguma coisa seja mudado. Tem muita gente inconformado com muitas coisas no país. Claro que queremos uma melhora, mas eu posso afirmar que a verdadeira transformação de uma pessoa, a verdadeira transformação de uma nação, se encontra na pessoa de Jesus Cristo.
Só Ele pode fazer uma transformação significativa na vida de alguém ou na vida de uma nação. Os irmãos conhecem, passou aqui também já há alguns dias, o projeto missionário dentro das Cracolândias do Brasil. Tudo começou em São Paulo. A primeira Cristolândia, que é o projeto dentro da Cracolândia. Aquele mundão de gente, perdida, desolada, sem esperança, abandonada pela própria família, abandonada muitas vezes pelo governo, por todo mundo. Gente destinada à morte, morrer ali e nem ser enterrado pela família porque ninguém conhece mais. É uma grande tristeza. Um dia o pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, foi pregar na primeira igreja batista de São Paulo. Errou o caminho, ele estava a pé, estava perto, ele foi a pé, mas ele errou o caminho. E passando por ali, ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, com medo. E Deus disse assim: quem mais está precisando da minha misericórdia? Você ou esse povo que está aí? E ele entendeu que tinha que fazer algo. Começou-se o projeto de, olha, trazer pão, dar comida, pegar a pessoa que nem quer mais viver, levar para dentro do banheiro, dar um banho, restaurar, cortar cabelo, mas dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus tem resgatado vidas naquele lugar, irmãos. Ao ponto do ministro da saúde do governo anterior chamar o pastor Fernando Brandão para perguntar: o que vocês estão fazendo porque está dando certo? E aí o pastor Fernando Brandão disse: se chama Jesus Cristo. Não é estratégia política, não é filosofia, não é tentar convencer. Só Jesus Cristo pode transformar a vida de um ser humano destruído pelo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o único digno de transformar a nossa vida e nos levar a viver o projeto de Deus para nós. Você já teve experiência com Jesus Cristo? Não se conforme com a experiência com a igreja, nem mesmo com a liderança. Conheça Jesus Cristo. Os judeus tinham expectativa, aguardavam, e quando eles encontraram, eles começaram a chamar uns aos outros: olha, eu encontrei. Essa deve ser a reação da igreja, meus irmãos. Eu e você, quando nós estivermos num lugar, quer seja no trabalho, tem muita gente que tem medo de compartilhar, mas creia, se Jesus Cristo não mudar a vida dessa pessoa, não haverá salvação para ela. Então, em você, temos que aproveitar a oportunidade de dizer: olha, eu sei a solução para a tua vida, porque um dia mudou a minha vida. E essa solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança, meus irmãos. O ancião disse para João: não chore. O Evangelho é o nosso consolo, é a nossa esperança. Não chore, Ele é a nossa esperança, é o nosso consolo. O ancião disse para João, ainda em Apocalipse: eis que o leão da tribo de Judá. E aí, quando a gente olha para essa expressão, significa a tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, porque era a nação escolhida. Uma nação escolhida não só para viver a salvação, mas para anunciar a salvação de Deus, como também para que dela fosse gerada um descendente. E quando você estuda a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai ver que em vários momentos, o inimigo tentou destruir a geração que viria da descendência de Judá, para que não se levantasse o rei que seria prometido, mas Deus preservou, Deus reservou. Por quê? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade da salvação. A raiz de Davi venceu, é uma descendência real, preservada por Deus. Essa é parte da vitória. O diabo tentou destruir essa descendência, mas não conseguiu. A única esperança então da salvação se chama Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Então, o que nós vemos no versículo 5
de Apocalipse 5 é a mensagem da boa notícia. E aí grave bem. Timothy Keller, um pastor americano, ele diz o seguinte: o Evangelho é, então, uma boa notícia. Você lembra que o anjo disse: eis que vos trago uma boa notícia, novas de grande alegria? Mas que boa notícia é essa? Não é algo que fazemos, mas algo que foi feito por nós. O Evangelho não se trata daquilo que nós temos que fazer para ser salvo. Talvez você, se você orar tantas horas, se você for tantas vezes na igreja, não, isso não é o Evangelho. Se você faltar um culto, tem gente que pensa que não pode, a igreja perdeu a salvação. Teve uma época que tinha gente que diz: meu Deus, eu não posso perder a ceia, porque senão eu vou perder a salvação. Não é nada disso. O Evangelho não se trata do que eu e você podemos fazer para ser salvo. O Evangelho se trata daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, irmãos. O mérito é de Cristo. Ele venceu, Ele morreu por mim e por você. Isso é o Evangelho. Basta você apenas crer no que foi feito por você. Então, podemos perguntar o que é o Evangelho? É aquilo que Deus realizará plenamente na história por meio da salvação em Cristo Jesus. Podemos dizer que o Evangelho também é a história de tudo o que Deus tem feito para salvar a humanidade. Eu falei da grande narrativa da Bíblia. A Bíblia não são livros aleatórios. Você vai ver que cada livro ele está encaixado, mostrando que Deus criou a humanidade perfeita, o pecado invadiu, houve a queda do ser humano, de lá para cá Deus tem trazido e anunciado a sua salvação. Você pode dividir o Evangelho em 4 partes, olha lá. A criação, a queda, o plano redentivo de Deus, quando Ele anuncia a salvação, viria o Messias, Jesus veio a salvação, e por fim, a restauração de toda a humanidade, que é o que ainda vai acontecer, que vai ser na glória eterna, a restauração, onde já não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza, porque tudo que o pecado tirou da perfeição, da criação de Deus, será restaurado, e isso em Cristo Jesus. Você já tem vivido o Evangelho na sua vida? Você está preparado para a volta de Jesus? Quando nós olhamos então, como se o Evangelho mostra a criação, a queda, a redenção e uma restauração final de todas as coisas. Eu tenho certeza que você olha circunstâncias que vai acontecendo ao seu redor ou mesmo na sua vida e você se angustia dizendo: isso não é normal, o mundo está de cabeça para baixo. Todo mundo tem essa sensação. Por quê? Porque de fato não está normal, irmãos. O pecado destruiu e tem destruído mais e mais a vida da humanidade. Mas há uma promessa de restauração. Agora, como Deus restaurará todas essas coisas? A resposta está primeiro, Cristo. Jesus Cristo. Jesus restaura as coisas. E como Ele fez isso? Ele restaura as coisas por meio da sua encarnação. Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que história maravilhosa. Como foi que começou o projeto de restauração da humanidade? Começou pela encarnação do Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pode admirar várias histórias, vários filmes, livros de heróis, mas nenhum se compara à história de salvação de Deus pela humanidade. Ele mesmo veio até nós. A encarnação significa que Deus fez mais do que nos dar informações de como ser salvo. Ele mesmo veio até nós. Deus olhou, viu a desolação da humanidade e Ele veio. Deus se colocou a si mesmo dentro da história humana.
Deus se colocou entre nós. Um exemplo disso, antes mesmo da encarnação de Cristo, você vê em Êxodo capítulo 3, dá uma olhada como é o Deus da Bíblia. Tem muita gente que acha que o Deus da Bíblia é um Deus carrasco. Não, talvez você não compreendeu o Deus da Bíblia, você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Em Êxodo capítulo 3, diz assim, eu vou ler depois, desde o versículo 23 do capítulo 2. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dele clamavam. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, olha bem como é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus que ouve os nossos gemidos. Se você gemer, se você chorar, se você clamar, tenha certeza que o Deus da Bíblia está ouvindo a sua oração, está ouvindo o seu choro. Ele ouviu o gemido e continua dizendo, ele, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus que os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. E aí apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sogro sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para ver lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a terra que é boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus ouviu o clamor. E o que foi que ele fez? Ele veio, ele desceu, ele veio ao encontro do seu povo para o livrar. Esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus distante. É um Deus que ouve o nosso clamor, é um Deus que vem até nós, é um Deus que veio e levantou um libertador, Moisés, um grande líder. Deus sempre levanta pessoas para proclamar o Evangelho, para dizer, olha, Cristo é a única esperança. O tempo todo no Antigo Testamento, Deus está, povo, volte-se para mim, volte-se, volte e sereis salvos. E acima de tudo, em toda a intervenção de Deus na história humana, de forma plena, Ele mesmo veio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus se fez carne, Deus deixou o trono de glória, Jesus Cristo deixou o trono da sua glória, se fez carne, se humilhou. Deus não precisava vir, Ele não necessitava vir pisar nessa terra, mas Ele veio, Ele se humilhou, Ele foi cuspido, Ele foi surrado para que eu e você tivesse a salvação. O Verbo se fez carne. Como Deus restaura a humanidade? Primeiro, Ele encarnou, Ele veio até nós. E você pode ter essa certeza, meu irmão e meu amigo, que se você se render a Ele, Ele estará sempre com você. Ele estará com você, Ele estará do seu lado. Nesse mesmo texto que fala que o Verbo se fez carne, em João 1,14, o versículo 11 e 12, diz assim, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é criatura de Deus ou é filho de Deus? Você tenha recebido Jesus ou você tem rejeitado Jesus? Você faz parte da multidão dos que Ele veio, mas que não recebeu? A única restauração que pode haver com a sua vida se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Cristo também
Como Deus restaura as coisas? Em segundo lugar, através de Cristo. Jesus restaura as coisas por meio da substituição. Primeiro foi a encarnação e depois vem a substituição. Como assim? O que significa a substituição? Eu pergunto a você, se você descobrisse uma pessoa bem próxima a você, que fizesse algo terrível, matasse alguém, você ia ser mais pessoal, matasse alguém da sua família, e você soubesse quem era a pessoa, você tivesse todas as provas, você denunciasse aquela pessoa, e ela diante do tribunal, estava ali sendo julgada, e o juiz disse, você cometeu tudo isso e é um crime, mas você está absolvido, pode ir embora. Como você se sentiria com algo assim? Eu coloquei aqui nas minhas anotações, isso é inadmissível. E a grande verdade é que eu e você, diante do Criador, todos nós somos condenados. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O pecado está em nós, porque o salário do pecado é a morte. É o que diz a palavra de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha Cristo de novo. Porque no dia do juízo, quando eu e você estiver diante do juiz, que for ler a nossa história, vai chegar numa parte e vai dizer, olha, ele, ela, todos estão condenados. E aí Jesus Cristo, que é o nosso advogado, certo, ele está condenado, mas eu assumo a culpa dele. Ele era digno de ir para o inferno. Eu e você, a gente não é merecedor de nada. Somos dignos do inferno. Somos dignos do inferno. Mas no dia do nosso julgamento, Jesus Cristo vai se colocar no nosso lugar e vai dizer, ele pode vir bendito do meu Pai, porque eu assumi a sua culpa. A sua condenação agora é minha. Eu paguei na cruz do Calvário. O seu pecado foi, eu levei, tomei sobre si toda a sua iniquidade. Isso é como Deus vai restaurar tudo na pessoa de Jesus Cristo. Agora, resta saber se você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, olha na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E é esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, que assumiu a nossa culpa. A culpa que era para nós, ele, por não ter pecado, assumiu. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Romanos 3, 9 e 10 diz assim: que conclusão temos? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, nem eu nem você. Você pode parecer bonzinho, você pode olhar para mim e achar que eu sou bonzinho, mas não sou. Não sou. Se Cristo não me tivesse salvo, me tivesse regenerado, e se Ele não se colocar no meu lugar no dia do julgamento, eu estaria perdido. Mas graças a Deus que um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Eu disse, Senhor, eu creio na Tua solução. O homem pode tentar uma solução. Ah, se Deus fizesse isso. Ah, se Deus fizesse aquilo. Não, nenhuma das nossas soluções seriam possíveis para nos trazer a salvação. Deus trouxe a única solução. Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. E eu e você crer nesse sacrifício de Cristo. Meus irmãos, essa é a única solução. Deus então restaura através da encarnação de Cristo, através da substituição de Cristo. E por fim, Ele também restaura através de Cristo. Jesus conserta tudo por intermédio da sua restauração final de todas as coisas. Romanos capítulo 8,
Versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler desde o 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E isso pela pessoa de Jesus Cristo. E ainda, 2 Pedro capítulo 3. A própria criação tem a expectativa da restauração. E nós também. 2 Pedro 3:13. A palavra do Senhor diz assim: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. É nesse novo céu e nova terra que o próprio livro de Apocalipse vai dizer que lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque nós habitaremos com Jesus Cristo. Olha o que aqui diz Apocalipse 21. E vi no céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso aqui vai deixar, passaram. O mar já não existe, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus, este é o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nada mais de dor, nada mais de tristeza, tudo será restaurado por Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a única esperança de salvação. Em Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Feche os seus olhos nesse instante. Eu quero perguntar a alguém que entendeu que ainda não tinha se rendido a Jesus Cristo. Talvez você esteja na igreja há muito tempo. Talvez você até tenha sido batizado, mas não teve experiência com Jesus. E deseja se entregar a Jesus nessa noite. Se há alguém que deseja falar e declarar isso, eu queria desafiar você a ficar de pé. Fica de pé onde você está. Não precisa ter vergonha, não. Um dia eu tive que ficar de pé. Um dia eu tive que ir lá na frente. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas fica aí pé dizendo corajosamente: eu preciso me render a esse Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu preciso dele como meu substituto na cruz do Calvário, porque a cruz era para mim, mas ele ficou no meu lugar. Eu preciso que ele esteja no meu lugar no dia do julgamento. Eu preciso da restauração que só ele pode fazer na minha vida. Se há alguém que deseja entregar a sua vida nesta noite, fica de pé onde você está. Ou talvez você precisa de restauração e você quer viver Cristo na sua vida, fica de pé também, onde você está.
Se você está em casa, você pode também anunciar a sua decisão de casa, dizendo: eu preciso entregar minha vida a Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele está à porta batendo no seu coração. Ele já é o rei da sua vida. Se ainda não é, fica de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, se você deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite,